Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Olá, estamos aqui para mais um Nosso Melhor. Satisfação estar aqui novamente com vocês. O Nosso Melhor é uma produção da Luz Cultura, em parceria com o Sistema SAI de Comunicação, com o CODESE, e conta com o patrocínio da Fé Comércio. Nós estamos ainda no Setembro Amarelo, tratamos desse assunto no programa anterior, e hoje nós vamos falar sobre a pós-venção ao suicídio. É um termo diferente, né? Pós-venção, a gente ouve prevenção e tem a pós-venção. Como que é isso? O que são os sobreviventes do suicídio? O que é ser enlutado pelo suicídio? São assuntos importantes que tantas pessoas estão precisando de consolo, de orientação, e nós vamos receber aqui hoje a Terezinha Guedes Máximo. A Terezinha ela é licenciada em Ciências Sociais, idealizadora do blog No Moblides e também do grupo de apoio com o mesmo nome. E esse nome tem um mistério, vocês vão saber durante a entrevista, né, o porquê desse nome. Né? E agora também está juntando com um grupo de pessoas e criando uma associação, né, de apoio às pessoas enlutadas pelo suicídio. Então temos aqui a honra e vamos recebê-la. Bem-vinda, Terezinha, é uma satisfação te receber aqui no Nosso Melhor. Obrigada, Estevão. Eu que agradeço pelo convite. Nós estamos, Terezinha, aqui nesse Setembro Amarelo, né, que foi um mês que foi eleito para lembrar aí dessa situação do suicídio, para fazer um trabalho de prevenção, né? E agora também a gente está ouvindo falar a palavra pós-venção, né? Então eu quero saber um pouquinho mais de você, de como que você chegou nesse movimento, né? E a gente vai avançando em algumas perguntas que eu tenho aqui para te fazer. Você é de onde? Você mora em São Paulo? Eu sou de São Bernardo do Campo. Então, eu conheci a palavra pós-venção em 2017, após perder a minha filha, vítima de suicídio. E foi através dos grupos de apoio que eu me deparei com essa palavra, né? Pós-venção. Sabia o que era prevenção, mas a pós-venção eu não fazia ideia do que seria. A minha filha ela tinha depressão diagnosticada e mesmo com tratamento, ela não conseguiu uma melhora e eu passei a ser uma sobrevivente enlutada pelo suicídio, infelizmente. Isso é um tipo de sentimento que não há como descrever, né? Imagino, porque é só quem passa, né? Só quem passa, né? E o que foi que mais te afligiu na época, você, a sua família? Quais os tipos de pensamentos que vêm numa pessoa que vive esse momento? Primeiro, o desespero, né? De você ter feito tudo que podia na época e mesmo assim não conseguir evitar a morte. E ficar se perguntando por quê, né? Por que de tudo isso? Por que que ela fez? Por que que nós não conseguimos? O que nós fizemos de errado? O que deixamos de fazer? E uma série de perguntas sem respostas que a gente fica. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Né? Fica povoando a cabeça e eu pensei que eu não fosse conseguir viver, né? Eu não ia conseguir viver novamente uma vida normal, porque além da perda, né, a gente fica desnorteado, sem rumo. Eu falo que a minha vida, ela desmoronou e eu fiquei tentando juntar os caquinhos, né? E então, um emaranhado de sentimentos que a gente não sabe nem definir, sabe? É uma bagunça, você fica com raiva, você fica com medo, você fica muito triste, é um desespero total. Só quem passa que infelizmente sabe como que é. E no meio de tanto desespero, você ainda conseguiu forças para escrever e para criar um blog. Como é que foi? O que te moveu nessa proatividade diante do sofrimento? Então, a escrita eu usei como uma forma terapêutica, porque o luto por suicídio ele é um luto diferente, porque é um luto solitário. Geralmente, quando uma pessoa morre, né, uma família morre
por qualquer outro tipo de doença, as pessoas são solidárias. E quando é suicídio, as pessoas se afastam, elas ficam sem saber como lidar com o enlutado, né? E eu me vi sozinha, eu queria falar e não tinha com quem conversar. E aí eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever e senti que isso me fazia bem. E foi a partir daí que surgiu a ideia do blog. Eu participei de um concurso literário que teve num dos grupos que eu participava, e aí me deu coragem para publicar na internet o blog. Entendi. É interessante essa abordagem que você colocou, né? Que as pessoas às vezes querem ajudar, mas não sabem como ajudar. É muito delicado, né? E aí, às vezes tem aqueles que chegam, em vez de ajudar, ainda piora mais um pouco. Falam coisas que, em vez de deixar para cima, te colocam mais para baixo ainda, né? Você fica, porque você já está machucado, você já está ferido, né? Então, dependendo de como fala e o que fala, fere mais. Então, o que seria uma coisa que me fale aí, algumas coisas que não se deve falar para a pessoa que está enlutada pelo suicídio? Deus quis assim. Sabe, é uma coisa que, né, como que o Deus quer que, para mim, tá? E assim, para mim e para outras pessoas também que a gente conversa sobre isso. Como é que Deus vai querer que uma mãe, que um pai sofra dessa forma, que um filho, que uma filha sofra dessa forma, uma morte tão terrível, né? Ela está melhor onde ela do que aqui. Uma série de coisas assim que as pessoas falam na intenção de ajudar, né? Na intenção de confortar. Foi a escolha dela. Foi a escolha dela. Isso, a palavra escolha para a gente, Estevão, é uma coisa assim que é terrível, porque se a pessoa ela está adoentada, porque o suicídio ele é composto, ele é multifatorial. Então, dentre esses fatores, a maioria tem um transtorno mental. Então, se a pessoa está adoentada, como é que ela, né, com uma doença psíquica, como ela tem um discernimento para escolher? Né? Então, não faz sentido, porque a gente fala assim, poxa, ela não tinha como escolher, tá com o discernimento bagunçado, então ela não foi escolha, ela não tinha como escolher. Então, quando fala assim, ela escolheu, não escolheu, porque se ela tivesse que escolher entre viver, ela queria viver. A minha filha, ela não morreu de imediato. Ela ficou hospitalizada e ela chegou a voltar do coma e nós conversamos. E ela falou que não queria mais morrer. Então, assim, ela se arrependeu, e eu acredito que muitos que chegam ao ponto que ela chegou também se arrependem, mas infelizmente nem sempre dá para salvar. Então, o trabalho da pós-venção também é alertar quanto aos cuidados com a saúde mental. Tanto é que o Setembro Amarelo é para isso, né? É para falar sobre a saúde mental, para as pessoas se atentarem quando tem alguma coisa errada e que não é, se é diferente, que nem a depressão, ela é diferente da tristeza. A ansiedade é diferente de quando você está, uma ansiedade que atrapalha a sua vida, é diferente de uma ansiedade quando você está querendo alguma coisa e fica ansioso para aquilo chegar. Então, o Setembro Amarelo ele serve para isso, né? Para alertar as pessoas quanto essa necessidade de observar, de se conhecer e de procurar ajuda quando achar que não, que tudo que você está sentindo está te impedindo de viver, está trazendo sentimentos e pensamentos de desistir, de achar que não, de desesperança, de achar que não tem saída. Você trouxe alguns fatores, né? Nunca, assim, não pode dizer que a pessoa... São tantos números, né? Os suicídios aí, eu até estava vendo, não sei se são 32 suicídios por dia no Brasil, uma coisa assim? Dia, né? Cada um tem sua história, tem seus motivos, né? Aí você diz, tem tristeza, tem problema psiquiátrico, há quem diga que tem problemas até espirituais também, né? Quem acredita nisso também, né? Então, são vários fatores que a gente tem que ter um cuidado antes de julgar ou falar e tratar com a pessoa, né? Principalmente os sobreviventes, né? Porque sobreviventes são aqueles familiares e amigos que ficam. Isso. São as pessoas sobreviventes enlutados, né? Que estão duas categorias de sobreviventes que eles utilizam, esse termo, que vem tudo lá de fora, né? Então, a gente adapta ao português aqui.
Então, sobrevivente enlutado, que é quem perdeu alguém, sobrevivente de tentativa. Mas, assim, os especialistas falam que o sobrevivente é quem ficou, é quem teve uma perda. Terezinha, você falou do que não se deve falar. E o que é bom falar? Por exemplo, eu tenho pessoas próximas de mim que viveram essa dor, estão vivendo esse luto. Como que eu posso me aproximar dessa pessoa e dar um consolo, um apoio? Então, às vezes a pessoa ela acha que estar junto tem que ficar falando algumas coisas, né? Então, uma das coisas que o enlutado mais precisa depois que acontece uma morte dessa é escuta, é ter quem o escute, né? Então, estar presente, né? Ficar próximo, ajudar nas coisas básicas do dia a dia. E então estar disponível para ele ser, por exemplo, se ele quer chorar, não ficar falando, olha, não chore, porque senão, né, não chora que você vai fazer mal para sua filha. Se eu não puder chorar pela morte da minha filha, eu vou chorar por quem, né? Isso as pessoas até adoecem por causa disso. As pessoas elas têm que expressar a dor que ela está sentindo, né? Então eu falo que é uma maldade sem fim alguém chegar para uma mãe ou para um pai ou para uma filha ou para um filho e falar, olha, não chore, porque senão senão a pessoa vai lá onde ela estiver, enfim, é cada crença, né? As pessoas têm crença. Geralmente as pessoas não costumam, como é que fala? Ver a crença do outro, né? Do enlutado. Ele vai na sua, então ele não quer que o outro chore, porque incomoda ele a pessoa chorar. Então ele fala, não chora porque, né, não sabe nem por que está falando para não chorar, não chore, enfim, isso é horrível. Então a pessoa ela acaba, ela quer ouvir, não, ela quer falar, e a pessoa fala assim, não, vamos mudar de assunto. Se você continuar falando disso, ele não vai descansar, né? Quantas vezes eu escutei falarem para mim assim, Terezinha, para de falar na Marina, senão ela não vai descansar. Então, a mãe que ela mais quer ouvir alguém contar alguma coisa da filha. Não dá para simplesmente apagar a vida de uma pessoa, né? Minha filha viveu comigo 20 anos, eu não vou apagar 20 anos da minha vida porque ela morreu. Né? Eu gosto de lembrar das boas coisas que aconteceram. A morte da minha filha não a reduz, a forma como ela morreu não reduz quem ela era. Então, é isso que a gente fala. Então, se a pessoa ela chega para você e já quer falar que, olha, não é para falar da pessoa que morreu, não é para chorar, é para ficar ouvindo conselhos sem fundamento. Então, ela acaba se isolando de verdade, né? Tem uma parte que se isola, ou tem uma parte que é isolada, né? Então, tem esse meio termo aí, né, no enlutado por suicídio. Ainda tem coisas assim que eu fico pensando assim, em termos de crença religiosa, né? Tem uma certa religião que a pessoa da igreja chega e fala assim, não, agora sua filha vai queimar no inferno para sempre, umas coisas assim. Isso. Então, Que, como é que pode? Porque, assim, eu falo que é a questão do bom senso, né? Eu não professo esse tipo eu não acredito nesse tipo de palavra, né? Então, assim, sei lá, de visão, né? Então, por que a pessoa tem que chegar para mim, que não tem nada a ver com a religião dela, e falar um negócio desse? Então, assim, por quê? Isso para mim é maldade, né? Isso é maldade, ela quer ferir a pessoa que já está ferida. Então, se uma pessoa se diz religiosa e fala isso para uma outra pessoa, ela não está, de forma alguma, dentro dos princípios da religião dela, porque eu creio que toda religião, ela quer o bem do outro, e não o mal. Então, se a pessoa chega e te cutuca desse jeito, é porque tem alguma coisa errada com ela, não é com você. Então, a gente fala que ele precisa filtrar, mas como vamos filtrar se nós estamos todos machucados? É difícil, né? Então, qualquer palavra que venha enviesada ou de forma vai machucar muito, vai marcar muito quem está sofrendo. E a pessoa acaba se afastando também até da religião. Né? Se ela tem uma religião que as pessoas não acolhem, ela vai procurar outra, ela vai procurar quem acolhe.
né? Então, é uma coisa para se pensar, os líderes religiosos, se pensar, estudar, porque o líder ele precisa estudar para saber por que suicídios acontecem, como eu falei, a gente falou no começo, não é uma escolha, não é um pecado, né? Então, é uma doença, ela é proveniente de doença, tem alguns casos que pode ser, enfim, né? Mas a maioria é proveniente de um transtorno mental, então tem que estudar para acolher melhor quem fica. E até quem tem pensamento, porque às vezes a pessoa, quando ela está com pensamento, muitas vezes o líder religioso não valida o que ele sente, né? Fala, vai rezar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim, é um tabu, né? O suicídio ficou tanto tempo no armário que agora que as pessoas começaram a falar, então não sabe como lidar de jeito nenhum, nem na prevenção e nem na pós-venção, infelizmente. Mas a gente vai, né, tem que começar um dia, então a gente está começando, está falando, por isso que eu estou aqui falando. Eu aceito falar, em todo lugar que me chamar, eu aceito falar, por quê? Para levar informação, que é isso que é importante. Não, muito grato, porque eu acho que tem que ter muita coragem nisso que você está trazendo, né? De se apresentar, de falar. Eu chamei outras pessoas que não tiveram essa coragem. Eu sou muito grato por você ter essa disposição. E fala aí um pouquinho do... Você tem um blog, fala para as pessoas o blog e da associação que vocês criaram. Então, como eu já falei, o blog surgiu por causa das minhas escritas. Depois do blog, que eu não imaginava que eu ia atingir tantas pessoas, veio a ideia de montar um grupo de apoio aqui em São Bernardo. O grupo ele era presencial até março de 2020, quando veio a pandemia, e passou a ser online. E online ele atingiu mais pessoas e cresceu bastante. E com isso também, o online ele proporcionou a gente conhecer várias pessoas, vários projetos também, então são vários projetos espalhados pelo Brasil todo. E desde 2020 a gente tem, né, nós enlutados tivemos a ideia de fazer alguma coisa para falar sobre a pós-venção, para mostrar como que é o luto por suicídio e educar as pessoas, né, levar a informação. E surgiu a oportunidade esse ano, depois de muito tempo, de muito, né, juntar um aqui, juntar ali, vai. E ontem, né, eu vou falar a data aqui, mas nesse mês de setembro nós conseguimos fundar a associação Abraces, né, que é a Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados pelo Suicídio. Então, para a gente fazer várias ações pelo Brasil, para levar informação e acolher mais pessoas. E consolo, né? E consolo. Então levar mais informação e acolher mais pessoas, porque tem muita gente escondida por aí com medo de falar, com vergonha de falar, com medo dos julgamentos, e sofre. E outra coisa, o sobrevivente do suicídio, o sobrevivente enlutado pelo suicídio, ele tem um fator de risco, que é ter perda por suicídio. Então, ele pode vir a ter ter ideação suicida também. Então, a gente quer acolher essas pessoas para que não se repita mais casos dentro de uma família. Então, por isso que a pós-venção é prevenção também. Aonde que é que as pessoas podem te achar, Terezinha? Olha, tem o blog nomoblives.com.br, e tem o Instagram, tem o site, tem Abraces também, que vai entrar no ar o site, e, enfim, tem essas possibilidades aí. Até a curiosidade, porque por que chama, eu achei interessante o nome, por que vocês deram esse nome? Nomoblides? Eu achei interessante. Nomoblides quer dizer não me esqueça. É. A minha filha deixou no WhatsApp dela a frase, Silplau Nomoblides, quer dizer, por favor, não me esqueça. Então, quando eu decidi, um dia antes que eu descobri essa frase, em setembro de 2017, um dia antes de decidir montar o blog, então, nomeei. É um nome difícil de pronunciar, eu nem sei se pronuncia desse jeito, mas é o que remete que para mim foi como se fosse um pedido, que uma mãe é impossível esquecer um filho, mas
para mim foi impedido. Então, eu nomeei de No Mobliz o blog devido a isso. Muito legal. Dê aí o seu conselho, então, final, porque a vida é assim mesmo, eu acredito, sabe, que a gente está na vida para viver testes, viver provas, cada um passa por situações assim, que só sabe quem está passando pela pele, né? Mas somos todos irmãos, a gente pode dar a mão para o outro, de alguma forma a gente pode estar auxiliando um com o outro, né? Qual o conselho que você daria para um sobrevivente, um enlutado do suicídio, para a gente encerrar a nossa conversa aqui de hoje? Que ele não está sozinho, né? Ele não está sozinho, que a gente pensa, eu pensei, por mais que eu soubesse que existissem outras pessoas próximas a mim que perderam alguém pelo suicídio, mas nem todo mundo gosta de falar, nem todo mundo gosta né, pelo medo dos julgamentos, mas que o enlutado ele não está sozinho, ele pode ter um lugar, encontrar outras pessoas que passaram pelo mesmo, compartilhar, ter um lugar de escuta, e para entender o que é o suicídio, entender o luto, e ele tem mais qualidade de vida, de conseguir não ter a vida que existe, que é antes, porque a gente fala, né, é impossível, isso não existe, em qualquer morte a vida muda, a vida da gente muda, pelo suicídio é pior, mas que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, cuidar mais da gente, não ter vergonha de se expor, enfim, eu falo que a gente tem que dar esperança de conseguir caminhar, acordar todos os dias e levantar da cama. E pensar que fez tudo o que foi possível dentro das informações que tinha para prevenir, mas infelizmente nem toda prevenção quer dizer que a pessoa não vá perder alguém, qualquer tipo de problema. E não quer dizer que nenhum de nós está livre disso, né? Isso, porque é uma coisa que assim, se você falasse assim para mim, você fala assim, o suicídio ele acontece longe, né? No vizinho, em todo lugar, mesmo na sua casa, até que aconteceu na minha. Então, a gente tem que parar para pensar que isso infelizmente, pode acontecer com qualquer um. Olha, muito grato, satisfação de te conhecer, espero que a gente possa se auxiliar nesse caminho, estou à disposição aqui também. Né? Obrigado, Estevam, obrigado. E eu vejo que tantas pessoas estão precisando desse consolo, tantas pessoas que estão com ideação precisam também ser amparadas para que possam se fortalecer, vencer as dores, para sobreviver do outro lado da dor, né? Cada um tem suas dores. E eu, da minha forma de acreditar também, sabe, Terezinha, assim, eu acredito, você falou uma coisa, como que pode Deus querer uma coisa dessa para alguém, né? E eu acredito que Deus é tão generoso que a gente vive aqui, são várias, eu acredito na reencarnação, então, assim, se às vezes aconteceu, a gente vai ter outra oportunidade de vir, de passar de novo, de aprender, é a minha forma de vir, né? E eu sei que, porque Deus, se a gente é pai e mãe, se um filho da gente, por algum motivo, erra, então não vamos castigar ele para sempre, eternamente, nunca. Nem nós não faríamos isso, quanto mais Deus faria isso para a gente. Eu penso assim, né? Então, estamos juntos e se eu puder ajudar na divulgação do trabalho de vocês, eu estou aqui à disposição, tá bom? Eu que agradeço, viu? Então, esse foi o programa de hoje. Estivemos alinhados com o ODS 3, que é saúde e bem-estar, porque suicídio é uma situação que nem sempre é a mesma, não tem uma receita, não é sempre o mesmo tipo de diagnóstico, né? É uma situação de saúde mesmo, de saúde mental, e que a gente precisa atender e saber lidar tanto com aquelas pessoas que estão tendo ideação, com nós mesmos, todos nós, quem não pode ter tido algum dia uma ideia de jogar a toalha, né? E também com essas pessoas que ficam, os familiares, os amigos, aqueles que estão enlutados. Então, espero que o programa tenha contribuído para trazer mais consolo, mais orientação, esclarecimento sobre esse tema tão delicado da nossa sociedade. Né? E espero que vocês possam curtir, divulgar para seus amigos, curtir nossas páginas no Facebook,
no Instagram, Estevão Daltro, o programa Nosso Melhor. E temos lá também a playlist no Spotify, com várias músicas que nos colocam para cima e nos trazem um pouco mais de sentido, mais alegria de viver e mais disposição para se vencer e vencer as dificuldades que fazem parte do cenário da nossa vida. Fique com Deus e até a semana que vem. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.